Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Gustavo, da Priority Benefícios. O Gustavo hoje gentilmente irá compartilhar conosco, para você empresário, quais são os benefícios que você tem ao trabalhar benefícios para os seus funcionários e colaboradores. Gustavo, mais uma vez nos bastidores aqui, te agradeço agora, oficialmente falando, por ter disponibilizado, que eu sei muito bem qual que é hoje, né, a dificuldade de agenda de hoje os empresários, principalmente você, em se disponibilizar a não só vir para gravar conosco, mas também gentilmente em compartilhar todo o seu conhecimento e expertise para que o empresário hoje que nos assiste, que ele tenha a real leitura de qual é o benefício, né? Não seria nem um trocadilho, que ele acaba tendo em dar benefício aos seus colaboradores. Porque eu entendo exatamente como isso, né? Porque se você hoje está beneficiando alguém, é de uma forma muito natural que você também seja beneficiado. Mas às vezes o empresário não tem essa informação por falta do que? De conhecimento, e até mesmo aí a gente sabe muito bem no dia a dia como é que é. E aí acaba passando desapercebido. Por isso que eu te agradeço mais uma vez aí por compartilhar aí não só esse benefício de informação, mas principalmente em fazer parte da gravação hoje do Rafcast. Eu que agradeço, Robson, pelo seu gentil convite. Obrigado aí pela sua disponibilidade de agenda também. Legal. A gente sabe, né, a correria ela é mútua, não compete só a mim, né, a agenda de todo mundo, por conta da nossa rotina, das demandas, das exigências, né, que o mercado nos impõe. E como você bem disse, né, a gente prioriza, né, não à toa priority, né? Sim. Justamente a nossa prioridade é o quê? É valorizar o ativo mais valioso dentro de uma empresa. E são os funcionários, é a mão de obra, né? Quem faz a empresa são os funcionários, são os colaboradores que estão ali no dia a dia, né? E aí é importante, né, a gente enfatizar essa questão de benefícios, porque hoje a gente tem uma gama muito ampla de benefícios corporativos, né? Vai muito além do que a gente conhece aí de vale alimentação, vale refeição. Acho que a própria dinâmica de mercado, a própria pandemia, ela trouxe uma modalidade mais ampla de benefícios. É mesmo, Gustavo? Justamente porque assim, até antes da pandemia, dificilmente você via contratos de empregatícios de home office, né? Praticamente o quê? A grande parte das empresas elas trabalhavam de modo presencial. Presencial, isso mesmo. E aí quando veio a pandemia, foi aquela loucura, né? Todo mundo teve que se adaptar, Exato. reinventar. Perfeito, verdade. E aí, né, o próprio mercado ele acabou demandando outros tipos de benefícios. Então, por exemplo, você já ouviu falar do benefício home office? Essa eu falo para você que essa para mim é novidade. Nunca ouvi falar e nem imaginar. Nem imaginava não, nem imagino que exista, até pelo fato que você está comentando agora, como é que funcionaria. Eu achava que era o benefício seria normal, uma vez que você hoje é funcionário, independente de onde você trabalhe, mas eu achei, mas agora não. Como é que funciona esse benefício? Transformador, né? Total. Transformador. Total. O que aconteceu, né? Quando houve a pandemia e todo mundo teve que se readaptar, se reinventar, Sim. as formas de trabalho, todo mundo começou a trabalhar em casa, principalmente empresas, né, que conseguem trabalhar, né, de uma forma presencial, seja administrativo, seja ali uma coisa mais operacional, né, que demande ali uma mão de obra com um computador. E aí o que começou a acontecer? Começou a ter muito questionamento em relação aos custos que os colaboradores eles têm, porque você trabalhando em casa, você tem custo, né? É sua energia, é sua eletricidade, é a conta de telefone, internet, água. Não sei, às vezes a empresa também ela não te serve como, vamos dizer, eu não sei se isso seria um benefício, o equipamento. Hoje você utiliza o notebook, não, você acaba utilizando o seu, também tem o desgaste do equipamento, enfim. Mobília. Né, uma parte exatamente, a parte da mobília que você tem que de uma maneira ou de outra ter, pelo fato que você tem uma questão também da disposição, né? O espaço que você tem que montar, seja na sua casa, onde é que seja, enfim, tem todo um investimento que tem que ser feito ali, né? Sem Inicialmente dúvida. falando. Muita gente trabalhava da cama,
ou Do sofá. do sofá, da sala, da mesa da cozinha. Sim, Né? verdade. E isso pode impactar, trazer outras consequências, né, para o colaborador, né, problemas às vezes de Postura, postura né? e, enfim, uma infinidade de problemas que isso pode gerar problemas jurídicos, processos trabalhistas, né? Então, o benefício home office, ele foi criado para isso, para solucionar essa demanda. E de que forma? Né? A empresa, ela concedendo esse benefício, ela dá um crédito ali para o colaborador para fazer esse investimento, seja no equipamento, uma cadeira adequada, né, uma cadeira de escritório que realmente mantém ali a postura, né, Legal. de uma forma correta para o colaborador, que traga mais qualidade de vida também, mais produtividade, né, Sim, para o colaborador. Ao mesmo tempo, isso também trouxe um benefício para custear esses custos que nós mencionamos, né, de eletricidade, de internet. Às vezes, dependendo da atividade, o colaborador ele precisa ter mais de um provedor de internet, uma também. solução backup, Sim, né? A gente verdade. sabe que pode falhar, né? É aquela velha máxima, né? Quem tem um prestador não tem Tem nenhum, quem nenhum. tem dois tem um, Exato. né? E isso é custo. Então, isso começou a gerar muito questionamento, né? Entendo. Nas relações humanas, relações de RH, e aí, consequentemente, foi se desenvolvida essa solução do Perfeito. benefício home office. Entendo, entendo. E deixa eu te falar uma coisa, o Gustavo. E hoje você, porque confesso, né, de uma maneira até mesmo que deve ser do teu conhecimento, e muitos empresários devem te falar a mesma coisa, porque eu já fui, né, funcionário CLT, enfim. E os benefícios que existiam na época, né, quando eu era, vamos dizer assim, um CLT, eram os benefícios, não sei se eu considero até como benefício, mas eu vou te falar aqui, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, seria ou um vale-refeição, né, um vale Alimentação. alimentação, exato, aí a questão do vale-transporte. Esses eram os benefícios inicialmente falando, exceto também tinha um outro que era um benefício, por exemplo, que nem convênio odontológico ou convênio médico. Esses eram os benefícios que uma empresa, quem trabalha ou quem trabalhou como eu, que eu prezava dentro de uma oportunidade de trabalho. Então eu tinha lá uma oportunidade de trabalho na empresa X e na empresa Y. Então o que eu avaliava? Além, claro, da remuneração, quais benefícios que eu teria. Então quer dizer, hoje você está me dizendo que você tem inclusive esse benefício do home office. Existe também alguma particularidade para você hoje entregar o benefício para o teu colaborador? Por que eu pergunto? Claro que existe custo, mas uma vez que existe custo, também existe incentivo fiscal por parte do governo. Isso daí também seria, vamos dizer assim, um ganha-ganha, porque eu parto do princípio que assim, ó, o ideal é o ganha-ganha. Por exemplo, eu como empresário, eu tenho um benefício, consequentemente, em gerar o benefício para o meu colaborador, de que maneira? Poxa, eu vou gerar muito mais, vamos dizer assim, produtividade do meu colaborador com a minha empresa. Porque uma vez que o meu colaborador hoje, o que ele tem hoje, vamos dizer assim, de benefícios na empresa num todo, o mercado hoje não oferece. Logo, ele vai vestir a camisa da minha empresa para realmente fazer valer todos os benefícios que ele tem. Então eu entendo que eu vou ter uma produtividade muito melhor. E seria isso mesmo, você que está no dia a dia aí com as empresas, você tem esse feedback, você tem essa informação para a gente compartilhar com quem ainda não vê, né, o benefício ao profissional como sendo realmente um benefício para o empresário? Excelente pergunta, Robson. Quando você fala aí de benefícios, né? Até então, o mercado ele sempre foi muito engessado nos principais ali, né? Diria um pilar, né? Uma alimentação, refeição. Legal. Isso aconteceu muito por conta do incentivo que o governo ele criou na década de 70, 1970. Né? O governo ele criou um programa de auxílio ao trabalhador, o chamado PAT, muito Legal. conhecido, né, no mercado, que visava o quê? Visava melhorar a qualidade de alimentação do trabalhador. Tá. E para isso, né, esse programa ele foi criado, né, na década de 70, e para isso ele trouxe incentivos fiscais para algumas empresas. Legal. Tá? Esse incentivo ele ainda existe, né? E ele é válido só para empresas de lucro real. Então todo o montante que é pago de benefício, né, alimentação e refeição para o trabalhador,
a empresa ela consegue ter uma dedução fiscal, desde que ela seja lucro real, e um termo mais técnico, né? Sim. Então isso acabou criando uma padronização no mercado. Então quando você vê uma oferta de emprego, né? A empresa ela coloca ali, né? É meio que já é padrão, já é um piso. Legal. Alimentação e refeição, oferecemos isso, né? Mas em alguns casos muito condicionado a essa dedução fiscal. Sim. Tá? Mas como não são todas as empresas, né, que têm o benefício da dedução fiscal, então criou-se esse padrão e logicamente, né, empresas que reconhecem, que valorizam ali a mão de obra, como eu sempre falo, né, o ativo mais valioso dentro de uma empresa, ela começou a estender esse benefício. Então não se limitou só à alimentação e refeição. Legal. Ela se estendeu também, como você mesmo falou, né? Um plano de saúde, um plano odontológico, né? O transporte também, né, que acaba sendo mandatório, né? Sim. Por mais que não seja obrigatório, Sim. né, mas é mandatório. Não faz sentido, né? Você tem um colaborador e você não dá a condição para que ele se locomova, né? Que tem ali, né, um mínimo, vamos dizer assim, de acessibilidade. Acessibilidade, Né, pelo fato, porque hoje eu até vou pegar aqui uma deixa aqui, ô Gustavo, que é a questão, né? Hoje tem muitas empresas que estão contratando funcionário, só paga uma condição. Gente, como é que você quer que um funcionário seja produtivo se a gente está fazendo conta de um vale-transporte? Então imagina qual que é a leitura que esse funcionário faz hoje. Um exemplo, às vezes ele até aceita trabalhar, mas é momentâneo. Por quê? Porque ele precisa do trabalho, ele precisa do emprego, ele precisa daquele salário, daquele dinheiro. Só que na primeira oportunidade que ele tiver, pode ter certeza que ele vai trocar a sua empresa só porque você fez conta de mais um vale-transporte. Ah, Robson, mas é mais um vale-transporte, eu tenho aqui X funcionários. Gente, essa é a vida do empresário. Agora, se você não quer ter, por exemplo, turnover, uma rotatividade, que se você não faz conta de quanto é que sai caro hoje o turnover, você só está fazendo conta de quanto você está tendo de custo fixo, é que você não parou para ver o quanto que sai caro, ficar treinando os profissionais e entregando eles pronto para quem? Para o mercado. Com certeza, você está entregando de bandeja para o seu concorrente, né? E tempo custa dinheiro. E aí tá pegando um gancho legal nessa questão do Vale Transporte, Robson. Eu sempre enfatizo essa questão, né? De como o mercado ele criou uma dinâmica diferenciada nos últimos anos para cá, né? Hoje, além do benefício Vale Transporte, você também tem o benefício mobilidade. Então, como é que funciona o benefício mobilidade? Muitas vezes, né, o colaborador ele não faz uso do transporte público. Ok. Né? Por N razões, né? Às vezes até por questão de locomoção, porque às vezes o quilômetro percorrido logística, é pequeno, ou a qualidade também, em algumas regiões do Brasil, né? Sim. A gente fala de São Paulo, em São Paulo a gente tem um bom sistema de transporte, né? Sim. Mas no padrão Brasil, não são todos os lugares que tem. Então, algumas grandes cidades, inclusive, que contam com a assistência do transporte público, às vezes não é eficiente, a distribuição das linhas Sim. não tem uma logística muito boa. E com o advento dos aplicativos de mobilidade, hoje a empresa ela consegue disponibilizar um benefício mobilidade para o colaborador. Olha isso. Então dá um incentivo, né? Então, ao invés de um colaborador perder, às vezes, uma hora de deslocamento no transporte público, se ele faz uso de um transporte de aplicativo, às vezes esse mesmo trajeto ele faz em 20 minutos. E com um custo pouco diferente, né? Sim. Em relação à utilização de um transporte público. Não é nada absurdo, né? Exato. Nós estamos falando que é como se você fizesse um upgrade e esse valor você praticamente só o retorno que você vai ter em termos de produtividade e satisfação do teu funcionário, E praticamente economia nada. de tempo, né? Principalmente para o colaborador, né? Porque aí tem a questão da economia de tempo, e pegando um gancho aqui, ô Gustavo, que é uma questão simples, né? Quanto menor o tempo que ele ficar, por exemplo, no transporte, trânsito e tudo mais, mais produtivo ele vai ser, não só pela quantidade de tempo que ele ficou, mas assim, ó, imagina o transporte público, quanto que a pessoa já cansa, já tem todo o desgaste, né, entre a parte de ir até a empresa, então ela já chega, vamos dizer assim, cansada para trabalhar, né, porque ela tem todo um percurso aí a seguir, e que de uma maneira ou de outra você também não pensa, né, no quanto que aquele desgaste acaba afetando na produtividade do quê? Colaborador e, consequentemente, resultado da onde? Da tua empresa. Demais. E assim, você dá liberdade para o seu colaborador. Né? Muitas pessoas não querem mais ter carro hoje. Que tem a mobilidade. Exato, preferem muito mais, né? Andar com transporte de aplicativo, ou até mesmo sistema de carona, né? Sim.
o mercado está se inovando, né? E os benefícios têm que acompanhar essa tendência, é uma obrigação, né? Sim. E ao mesmo tempo, assim, um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de benefícios, também é quem faz a gestão desse benefício. Tá. Hoje a gente olha, por exemplo, os principais líderes aí, gestores de pessoas, eles não podem ficar amarrados a questões operacionais. O RH de empresa, né, quem é gestor de empresa, departamento de pessoas, ela tem que se concentrar em estratégias, né, para melhorar ali a qualidade de vida do colaborador, melhorar os processos internos dentro da empresa. Legal. E não ficar fazendo reembolso para colaborador de táxi, por exemplo. Sim. Né? No passado se fazia muito, né? Tinha lá aquele controle de táxi, o colaborador pagava, Recibo, aí tinha que provar a utilização do táxi, Sim. receber. Hoje não mais. Hoje, por meio dos benefícios, né, você pode conceder ali um crédito para o seu colaborador e aí, logicamente, ele utiliza, né, o sistema ali. Pode ser táxi, pode ser aplicativo. Exatamente. E aí o RH ele tem todo aquele controle do que está sendo utilizado. E Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje esses créditos, como que eles podem ser liberados? Como é que seria isso? Seria através de um cartão? Por exemplo, a sua empresa hoje, que ela é especializada em benefícios, ela disponibiliza um cartão para a empresa e a empresa disponibiliza para o colaborador e de acordo com esse cartão, não só a empresa, mas o colaborador também ele consegue acompanhar quais foram os gastos e tudo mais. Como é que funciona hoje? Para uma empresa hoje contratar o teu serviço da tua empresa lá, junto com todo o seu time e tudo mais, como é que é feito hoje esse trabalho aí? Como é que é? Explica pra gente um pouquinho. Legal, boa pergunta, Robson. Hoje, você não tem mais a necessidade, como no passado, de ter um cartão para cada função. Tá? Então, alguns anos atrás era obrigatório, né? Você tem um vale alimentação num cartão, vale refeição em outro, o vale transporte em outro, e aí, eventualmente, né, despesa, né, você teria que fazer do seu bolso, né? O colaborador teria que despender do próprio cartão, né? E depois comprovar. Fazer reembolso. Hoje não mais. Hoje, com um cartão, ele é multibenefícios. Um cartão só? Um único cartão. Então, quer dizer, tudo isso que você comentou agora, vale transporte, alimentação, despesas diversas, tudo isso eu faço num cartão só? Um único cartão. E aí o colaborador, no aplicativo, ele consegue ter o controle dos saldos. Então, por exemplo, para empresas que fizeram adesão, são aderentes ao PAT, né, que é aquela regulamentação lá dos anos 70, como eu expliquei, sim, né? E que segue em vigor até os dias de hoje. Exato. Isso aí é um padrão. Né? Então, o vale alimentação e refeição, eles são separados. Legal. Mas é o mesmo tudo dentro de um único cartão. Olha não há isso. necessidade de você ter dois cartões. Legal. Você só não consegue fazer ali a transposição de saldo, né? Entendi. Então, se você tem lá um ticket específico... O que é para alimentação, o que é refeição, transporte. Isso mesmo, Legal. separado. E tudo isso você consegue acompanhar o saldo individualmente através do aplicativo. Em tempo real. Maravilha. No meio do aplicativo. Inclusive, até em carteiras digitais. É mesmo? Tamanha evolução desse setor. Caramba, o que começou lá nos anos 70, olha aí a evolução que se fez ao ponto não só de você ter a questão, vamos dizer assim, da flexibilidade, né? Porque, principalmente, eu vou além agora, Gustavo, me permite aí, se eu fizer algum comentário equivocado, você me corrige aqui, mas o ponto principal também, né? A segurança que você tem em usar tudo isso em um cartão só, porque imagina, se você hoje perde o cartão, você consegue bloquear, se você tiver qualquer problema relacionado hipoteticamente falando, porque você tem um acesso também no celular, mas hoje o seu celular você perdeu ou foi roubado, a empresa também ela consegue bloquear o saldo ou não. Hoje a empresa consegue? Na verdade, nem a empresa, compete ao próprio colaborador. O próprio colaborador, ele consegue também. Exato, ele tem o próprio aplicativo, né? Ele consegue fazer isso. Mas então, roubou o celular dele, ele está sem acesso ao aplicativo. Nesse primeiro momento, vamos dizer que eu sou funcionário, liguei para a empresa, ligando e dizendo o seguinte, olha, eu tive meu celular roubado, furtado. A empresa consegue também cancelar ou bloquear esse saldo ou não? Adorei essa pergunta, Robson. Entra muito naquilo que eu falei para você. A empresa ela não tem que ficar em processo operacional. Tá? O departamento pessoal da empresa ela tem que focar em estratégia. Legal. Né? O colaborador ele tem autonomia, tá? Para ele fazer a administração disso. Então, numa eventualidade como essa, né, ele pode, obviamente, entrar em contato com o RH da empresa. Não é a empresa que faz o bloqueio. A empresa ela vai mandar ali, ela vai passar o telefone de contato
Tem uma central de Central atendimento. exclusiva e dedicada para esse tipo de ocorrência. Nossa, então quer dizer, e de cara, o RH não precisa nem perder o tempo com isso. Nem deve. Porque na hora então que ele já recebe o benefício, que é o cartão, as orientações das funções daquele cartão e do aplicativo, eu entendo que também ele já oriente o colaborador, funcionário, com um número de uma central de atendimento, caso haja esse, vamos dizer assim, esse evento, né, que você não tem o cartão, teve o celular roubado ou furtado, você ainda tem a questão de simplesmente, ao invés de você ligar para o RH da empresa, você já vai ligar exatamente para a central de atendimento que faz a gestão do aplicativo da empresa. Tive o problema tal, então automaticamente ele já bloqueia para que não seja utilizado em hipótese alguma esses valores. É isso? Exatamente, é igual a sua conta bancária. Olha Você foi isso. furtado, seu colaborador foi furtado, você tem autonomia, gestão no saldo bancário do seu colaborador? Não. Não é a sua obrigação. Sim. Né? Funciona da mesma maneira. É praticidade. Caramba! E uma coisa que você havia comentado comigo nos bastidores aí, além de todos esses benefícios que você comentou, vale transporte, né? Seja de transporte ou de mobilidade, também a questão para quem hoje trabalha o home office, alimentação, enfim, diversos. Tem também um que você comentou, eu não sei, que era uma questão de benefícios, e eu vejo muito, eu não sei, mas eu acho que você também havia comentado comigo, o benefício no quesito, vamos dizer assim, hoje a pessoa ela quer aproveitar algo relacionado, que eu vejo muito disso, tá? Por exemplo, olha, você usando o seu cartão, você tem retorno também para usar em cinema, livrarias, tem coisas relacionadas aí a esse benefício que eu posso também dar como incentivo pro meu colaborador? Tem sim. Tem? Tem um programa de fidelidade que nós chamamos, né? Fidelidade, maravilha, essa é a palavra. Muito bem desenhado, né? Porque é interesse, né? Para quem a gente que disponibiliza benefício, você tem ali uma carteira de clientes muito grande, né? Várias empresas ali, uma base de dados, né? De usuários bastante relevante. Então, é do interesse de empresas de varejo, empresas prestadoras de serviço, seja de mobilidade, de delivery, de compras, né? De varejo, Sim. compras online, marketplace, etc. Ali você tem ali um canal muito grande de usuários. Então elas têm todo o interesse de disponibilizar ali cupons de desconto, programas de vantagens, Olha isso. ações comerciais, promocionais pontuais, principalmente em datas comemorativas, né? Páscoa, Dia das Mães. Você pode Natal. gerar algo relacionado à pontualidade, à data, por exemplo, agora vamos dizer assim um exemplo, a Páscoa. Então você pode gerar um benefício pontual também? Pode, e as empresas têm interesse nisso, né? Porque você tem uma base de usuários ali bastante robusta. Olha isso. Então elas conseguem conceder esse benefício. Então, e sem custo. Caramba. Que é melhor. Não, e o principal, né? Imagina você chegar e falar para o colaborador que ele, nesse momento, ele tem um benefício que nada mais é relacionado, vamos dizer assim, dando como exemplo, a Páscoa. Então você vai lá e concede a pessoa que ela nem imaginava e você não tem nenhuma logística, nada. Por exemplo, que às vezes você pega, né, vamos dizer assim, relacionado aí na Páscoa, você vai lá, compra inúmeros ovos de Páscoa e depois você ainda tem uma logística para receber, uma logística para entregar. Você simplesmente vira para os colaboradores dizendo o seguinte, para esse mês hoje, né, a empresa ela está concedendo, até mesmo para a gente comemorar essa data, que é a data da Páscoa, então hoje tem um valor disponibilizado no cartão de vocês como um benefício. Então imagina, você cria até de uma forma ou de outra algo muito profissional. Extremamente. Profissional. Extremamente. Então não é aquela coisa que você vai entregar. Claro, imagina, pegando aqui como exemplo os ovos de Páscoa, que é uma questão muito sensível, porque dependendo você pode quebrar, enfim, no manuseio, e aí você entrega para a pessoa, mas ao mesmo tempo você entrega com aquela questão, puxa, quebrou. Então você não corre De risco forma nenhum. involuntária, né? E o ponto principal, né? Você escolhe o chocolate que você quiser. Quem gosta do branco é do branco, quem gosta do ao leite é ao leite, o amargo. Então assim, ó, você satisfaz todo mundo
e independente do gosto, porque cada um vai comprar do jeito que bem entender. Até quem não gosta de chocolate, né? Sim, Não é? Você pode comprar uma Colomba Pascoal, por exemplo. e exato, exato. Você dá liberdade para o seu Olha aí, colaborador, liberdade de escolha, né? bem colocado. Então, ô, Gustavo, de uma forma assim, muito clara, é só benefício. É só benefício. Eu vou pegar até um gancho, a opção que você colocou, além, né, dessas ações pontuais, um crédito pontual, eu pego muito gancho no gift. O cartão gift, que é um cartão premiação. Tá? Então isso vale muito para a empresa, para N situações. Vou dar dois exemplos aqui para ficar mais claro, né, para nossa audiência. Por exemplo, a empresa ela faz uma campanha ali de vendas, tá? Então a equipe conseguiu bater ali a meta de vendas, né? A empresa ela pode dar uma premiação em dinheiro, num cartão gift. Olha isso, você estimula a pessoa já dizendo que ela terá como benefício um determinado valor e valores que será disponibilizado aonde? O próprio cartão. No próprio cartão. E aí é livre de liberdade de utilização, Legal. né? Se a pessoa quiser, por exemplo, até sacar esse dinheiro em espécie, É ela possível, tem essa, é ela tem essa possível. E possibilidade. ela faz o que ela bem entender. Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa agora que eu acho que o pessoal deve estar perguntando aí de casa. Gustavo, tenho uma quantidade mínima para eu gerar hoje a minha empresa. Eu tenho que ter uma quantidade mínima de funcionários, colaboradores, para que eu dê esse benefício a eles ou não? Felizmente, não. Hoje, com um colaborador, se você quiser conceder um benefício, Já pode. independente de qual seja, tá? E aí vou te falar mais. Agora é o ápice da pergunta, hein? Uhum. Fica preparado aí. A questão é a seguinte: o benefício hoje eu só posso conceder ao meu funcionário que ele é CLT ou eu tenho, por exemplo, profissionais que são PJ. Esses profissionais, eu posso também conceder a ele, por exemplo, esse benefício? Você pode, mas com restrições. Olha aí, fica Tá? a dica. Tomar cuidado, questão jurídica, né? Legal. Trabalhista. A gente tem que entender ali no CERN, né? Até que ponto é interessante você oferecer esse benefício Certo. e se isso pode trazer alguma consequência jurídica. E o legal disso é que aí é aonde que a gente entra, que eu sempre falo, né? Vamos pecar pelo excesso de segurança. Se você hoje tem interesse, por exemplo, que você vê que você tem um colaborador, que ele é pessoa jurídica, consulta antes então a sua área jurídica, para que Perfeito. você tenha orientação jurídica e saiba se há ou não algum risco. Porque dessa maneira você vai pecar pelo excesso de segurança e de uma maneira que é muito clara, que eu sempre falo, às vezes, menos é mais. Mas uma vez que você tem todo um respaldo, é simples. Investimento no funcionário é puro retorno. Pelo fato que você vai ter o quê? Simplesmente um funcionário hoje produtivo e, consequentemente, ele te dando retorno a todo momento. E fidelizado. E o ponto principal, né? E deixa eu te falar uma outra coisa aqui pra gente. Se eu for falar de benefício, você viu que eu vou te perguntando, Vai vou longe. falando, vai longe. Mas de uma forma assim, ó, muito resumida. Qual que é a dica que você dá hoje pro empresário que não tem esse benefício com os seus funcionários? Como é que você daria hoje, de uma maneira muito simples hoje, para o empresário que está nos acompanhando? Ou às vezes, quem não é empresário, mas fica a dica, tem aí um interesse em empreender e tudo mais, já começar de uma maneira a estruturar o que é realmente uma empresa e quais os benefícios que você tem com um funcionário ou um colaborador satisfeito. Qual que é a dica, Gustavo? Ó, a grande mensagem que eu costumo colocar é o seguinte, né? Benefício não é custo, tá? Investimento no seu ativo mais valioso, que é o seu funcionário, né? Funcionário feliz, engajado, ele veste a camisa da sua empresa, né? Então é importante, vai muito naquilo que a gente falou. Poxa, meu colaborador, ele tem condição de se locomover aqui para vir trabalhar, para realmente, né, para poder dar o seu melhor, para ser mais produtivo. O colaborador ele faz conta, né, não só do salário que ele recebe, né? Hoje ele analisa, né, ó, todo o pacote de benefícios que ele recebe, porque hoje a oferta de emprego ela está bastante alta. É isso Hoje aí. o colaborador ele está por conta da condição econômica, hoje ele consegue escolher onde ele quer trabalhar. Então Isso mesmo. ele avalia isso, né? Ele não avalia só vale alimentação, vale refeição, transporte, ele avalia também uma premiação, ele avalia até um benefício agregado, um benefício academia. É, tem isso daí também, né? Né? Então você tem uma série de outros benefícios, né? Vale educação, voucher educação, tem empresas que
reconhecem isso, valorizam o E colaborador. tudo isso, ô Gustavo, a empresa hoje, você e seu time, vocês conseguem de uma maneira dar toda essa assessoria para hoje o empresário que tem interesse em valorizar o teu funcionário. Hoje vocês conseguem realizar esse trabalho. Com certeza, a gente atua de uma maneira super parceira, super Legal. estratégica. Isso daí, por exemplo, e o pessoal fica aí, o pessoal que já acompanha a gente aí de casa, sabe muito bem que no descritivo do canal eu sempre coloco do episódio o ponto principal, que são os contatos, não só do nosso entrevistado, que no caso é o Gustavo, mas também o contato de todo o time dele, que de uma maneira ou de outra irá atender e esclarecer todas as dúvidas. Mas se precisa hoje de algo mais, vamos dizer assim, pontual ou algo para ser de uma maneira ou de outra estratégica, a gente também vai até a empresa para entender, ou a gente consegue fazer isso daí tudo, vamos dizer assim, online ou através de um call? Como é que é hoje o contato hoje para o pessoal que está acompanhando, Gustavo? Com certeza, assim, na maior parte das vezes, né, a gente de uma maneira remota, a gente consegue atender muito bem. Porque assim, hoje a gente fala de São Paulo, né, às vezes eu tenho clientes espalhados aí pro Brasil afora, em outros Olha estados, isso. então a gente consegue dar essa assessoria. Mas claro, né, se sempre é bom a gente ter aquela proximidade, Não, aquela o contato pessoal, visual, a energia né, é outra. é diferente. A Mas gente quem também tem tá... aí limitações, como por exemplo essa questão da distância, não pode deixar de uma maneira ou de outra de beneficiar o seu funcionário por causa disso. Até pelo Exato. fato que a gente hoje está trabalhando com um profissional gabaritado que nada mais é do que o Gustavo e seu próprio time. Gustavo, assim, como eu já disse, se a gente for falar aqui, a gente vai seguir aí horas e horas e horas falando. Como eu sempre falo para os convidados e para você não será diferente. Hoje, as portas do Rafcast hoje nem tem porta mais aqui. Você sabe que a hora que você chegar, você está em casa. Mas eu quero agradecer mais uma vez em você ter disponibilizado o seu tempo e principalmente essa questão do conhecimento. Pelo fato que o Gustavo já compartilhou principalmente comigo no passado, algumas informações sobre benefícios, mas essa, por exemplo, desde quando que vem, né, que é dos anos 70, que vem essa questão. E o quanto que tem aí, ó, vejam que não é só o benefício, mas a história. Dos anos 70 e o quanto se evolui até os dias de hoje. E eu entendo vai aí, continuar evoluindo, e né? é o que eu entendo é que venha continuar esse processo aí por muitos anos Com aí, né? certeza, é o que a gente espera. Porque benefício nunca é demais. O nome já diz, Mas né? Benefício. É isso? mesmo. Então, legal, a gente encerra por aqui mais um episódio do Rafcast. E você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, dá o joinha para que a gente continue gerando conteúdos como esse. É isso aí. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Viu? Eu que agradeço, Robson. Obrigado pela oportunidade, agradeço a audiência de todos. E finalizando com o pessoal aí, tchau. O podcast profissional com os mais variados nichos.